aprimore. Então, ouvindo você falar agora, que é até a nossa próxima pergunta aqui que a gente relacionou. Tem como saber quando um pensamento ele se torna o plano em ação? Eu acho Assim, que antes da gente... Quem está perto. Fala. Eu Pode falar. acho que fala. antes, o que introduz essa pergunta é essa questão que a ideação suicida tem 3 fases, né? Bora. Né? As fases da ideação suicida. Bora. Fala. Então, as fases da ideação suicida primeiro é simplesmente esse desejo subjetivo, né? De que talvez a resposta seja, né? Se matar, cometer o suicídio, né? A segunda fase já vai para o planejamento, então já vou, né? Pensar em como eu vou fazer isso, e aí que entra a questão que o Pietro falou, por exemplo, da série plasmar essas possibilidades, né? Desenhar então, isso. Você vai receber conteúdos que podem realmente fixar na nossa mente, né? Porque assim, dentre outras coisas, a ideação suicida ela é também uma ideia que persiste em ficar na nossa consciência, né? É como se fosse a única solução. É uma resposta genérica para tudo, né? Esse remédio, essa panaceia que vai resolver tudo. A resposta para todos os conflitos, de certa forma, né? E aí eu passo, então, da vontade, dessa vontade mais genérica, para um planejamento e depois o planejamento para a ação. E muitas vezes, assim, nos casos limítrofes, né, que vai estar tentando, a pessoa vai ficar entre planejamento e ação, até ela conseguir, né? Eu vi uma vez, isso já são dados, né, que quando a pessoa tenta, né, tem a primeira tentativa, da primeira até o ato em si, né, há um espaço de tempo, 5 a 10 anos, ela vai, de alguma forma, se não conseguir tratar, aquela tentativa ela vai se concretizar, né? Então, quando você fala, fica ali entre o plano e a ação, então é muito próximo, né? Entre o plano e a ação. Então, não quer dizer que, tentou, não chegou em si a cometer, mas, de alguma forma, esse plano, essa ação ainda está em curso. Né? Em curso. Está em curso. E qual que é a pergunta mesmo? Não, na verdade, era isso, né? Um plano, né? Quando que esse plano se torna em ação? Né? Quando que a gente sai do planejamento, né? Onde que a gente, na verdade, perde, né, essa pessoa para a ação? Eu acho que pode ser em momentos muito... Porque, de certa forma, a pessoa vai planejando e é no momento grave, onde alguma coisa ruim acontece e ela entra, agora vai, eu já estou tudo planejado, já está tudo organizado, então já tenho todo o script, né? Tá. Por que eu estou perguntando? Até para a gente ir se situando. Bom, tem a ideia, tem um plano, tem uma ação. Aonde a gente vai começar com a prevenção, né? Então, assim, eu sei que a prevenção eu coloquei lá para o final, mas para a gente se situar, vamos entender o contexto para a gente entrar com a prevenção. Eu sei que isso existe, então é mais a nível de informação. Eu sei que isso existe, como que ocorre, né? E como que eu posso entrar com a prevenção. E como identificar. Né? Porque, assim, está no plano, está na ação, como é, né? Para a gente poder identificar. Então, são assuntos que a gente precisa estar por dentro, né? Para poder ajudar quem estiver passando por esse momento. Então, vamos pensar. Que comportamentos uma pessoa pode emitir que dá a entender que ela quer dar um fim na vida? Que tipo de comportamento? Ou de sentimento, ou expressão, ou... Entende? Às vezes não se liga no comportamento. Eu acho que aí entra de novo aquilo que a gente falou no início. Não tem um comportamento específico, né? Porque algumas pessoas vão agir na calada da noite, no silêncio, né? Elas estão ali emitindo os mesmos comportamentos quando você vai ver... nossa, mas fulano era tão tranquilo, tão alegre, né? E de repente fez isso... Aí outro, não, eu já estou com tudo preparado. Ele liga para fulano, manda mensagem para ciclano, dá todo sinal, né? Cartas de adeus, né? Faz toda
toda uma preparação ritualística para aquele momento, né? Outros vão dando sinais, pequenos sinais. Outros são impulsivos, sim, né? Vão na sensação de queda, eles já vão e cometem um ato que já vem sendo preparado. Né? Outros não, são muito calculados. Assim. Você vê que tem todo um princípio, meio e fim, né? De uma história. Então, assim, a gente tem que sair justamente desse lugar de que existe um parâmetro. A partir do momento que eu estou vendo que tem algum sinal, e não é só na tristeza que essa sensação vai aparecer, aparece na raiva, aparece na alegria, na euforia, né? Na euforia, né? Né? No estado maníaco, né? Que a gente fala. Né? Então, quando a pessoa está dando esse sinal de muita euforia, daqui a pouco ela vai cair. E quando ela cair, pode ser exatamente o ponto em que ela vai cometer o suicídio. Então, assim, a gente tem que perceber esses sinais de exagero, né? Esses pontos de explosão, às vezes de extrema tristeza, às vezes de extrema alegria, porque esses sinais estão dizendo que tem alguma coisa que não está ajustada, né? Que não está no devido lugar ou em equilíbrio. Não que a gente esteja sempre em equilíbrio, não é isso, né? Mas a gente consegue ter a capacidade de se equilibrar em determinadas situações. Mas tem situações que a pessoa não tem essa capacidade e aí ela vai demonstrar isso nos excessos. Tem muita questão da desesperança, né? Sim, sem visualizar nenhum futuro, né? E eu acho que isso a gente só consegue perceber se você tem contato com essa pessoa. Então, se eu tenho contato com vocês, eu vou saber se alguma coisa mais ou menos anda ruim. Por quê? Porque eu tô ali no dia a dia, eu sei. Então, no dia que chega mais xoxa, às vezes a gente até pergunta, o que foi com essa cara de borocochô aí? O que aconteceu? Né? Então, é isso mesmo, é o perguntar, é o estar disponível para você perceber esses sinais. Então, a pessoa não visualiza mais nada na vida. É como se assim, tanto faz, eu viver hoje, amanhã, tô indo. Né? Então, são talvez algumas palavras, alguns termos utilizados por essas pessoas para a gente pegar. Né? Então, quando a gente fala de comportamento, é que não existe um comportamento padrão, mas existe fatores de riscos. Né? Então, quais seriam esses fatores de riscos? Né? Então, a gente tem a questão cultural, né? Sim, né? sim. Questão até financeira mesmo. Né? Então, são vários fatores. Vamos falar um pouquinho desses fatores? Né? Até para a gente começar a pensar como se prevenir, né? Como trabalhar a saúde mental nesse âmbito, né? De fatores de risco. Geralmente, a gente tem uma fixação por uma imagem idealizada, né? A gente tem lá esse ideal fixado, né? Eu preciso fazer dinheiro, né? Aí eu tenho essa fixação. Aí eu começo a andar pela vida e eu começo a me frustrar porque eu não faço o dinheiro que eu almejo. Isso pode ser um fator? Pode. Pode ser um fator. Né? Eu tenho um ideal de um relacionamento perfeito. E aí esse relacionamento só está me dando prejuízo emocional. Isso pode ser um fator? Pode ser um fator. Né? Eu tenho o ideal de ser uma pessoa perfeita, aceita pelos amigos e a sociedade, tudo, e eu não estou conseguindo isso, pode ser um fator, pode ser um fator. A frustração, ela permeia a pessoa com ideação. Ela não tem como não vincular isso. Por quê? Porque ela tem um caminho que ela está tentando percorrer que não está sendo nutrido, mas não é que a realidade não nutre. A realidade é a realidade, ela é. Mas aquela expectativa, aquela idealização não está sendo nutrida como ele gostaria. E aí, nessa frustração, podem aparecer esses fatores comportamentais, né? Da raiva, da extrema tristeza, da alegria, né? Eufórica, desses pequenos sinais que ele vai dando, como as frases, né? Que eu acho que é melhor... seria melhor se eu morresse, seria melhor se eu nunca tivesse existido, né? Frases desse tipo que vão dando essas pitadas pra gente, né? Do nada a pessoa fala um negócio desse. E aí você fala, não falo mais nada, tá tudo bem, não, então tá tranquilo. Não, ela tá começando a dar os sinais, ela tá te mostrando.
Ela Observe, é, né? porque assim, conscientemente, às vezes a pessoa não vai querer pedir ajuda, né? Mas tem uma parte dela que quer essa ajuda. Uma parte nossa, ela quer estar viva. Mas é isso, é quando eu falo, é se perceber. Se eu olho e vejo que você mudou ou postura, ou como se veste, ou como se faz, é tudo. São pequenos sinais que a gente tem que passar a observar. Talvez seja até um olhar diferente agora, né? Eu vou olhar para você de forma diferente. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? Eu acho que como muitas vezes é a resposta ante aos conflitos, então às vezes pode aparecer também de formas meio que assim, estamos aqui numa situação, ou eu estou te contando sobre uma situação meio conflituosa da minha vida, e aí eu tenho aquela reação, então é isso mesmo. Eu não estou falando do que eu vou fazer, mas eu estou assim meio que jogando a toalha para um conflito, né? Se eu estou com ele, essa possibilidade do suicídio dentro da minha mente, às vezes eu não falo, mas é possível perceber esse ato de jogar a toalha, né? Então eu estou acho que é isso mesmo, não vai dar, nada dá certo mesmo. Então não necessariamente a gente fala diretamente, mas é possível a gente identificar, mesmo que seja um comentário não só nas palavras, né? Mas na forma como eu entrego essas palavras. Acho que é isso mesmo, porque a resposta genérica que eu dou para tudo ante aos conflitos é essa. Então, isso vai aparecendo, eu acho que genericamente, assim, não deu certo de novo. Acho que é isso mesmo. Outra coisa Como se deu fosse certo. uma confirmação, né? Vai exatamente. fortalecendo aquela visão. E vai fortalecendo. Tá. E aí agora a gente pode entrar também na questão dos transtornos, que eu acho que é um dos principais fatores, né? E antes disso, eu acho que vale ressaltar nas pessoas que tentam ajudar, sabe? Porque muitas vezes a pessoa que tenta ajudar, ela vai chegar para a pessoa com ideação, porque a gente está falando dos sinais, né? Sinais, para as pessoas ao redor perceberem e ajudar, né? Mas muitas vezes a pessoa vai ajudar e acaba piorando a situação. Mas é porque a gente tem a tendência a dar conselhos, a querer, na verdade, a gente quer achar uma resposta para aliviar a dor daquela pessoa. Eu quero resolver logo. Não é questão de resposta aqui. Eu quero né? resolver. Vamos sentar aqui, deixa eu resolver isso aqui para você. De forma prática. Essa coisa de querer ser salvador também, ser essa pessoa. Deixa eu salvar essa pessoa que está com esses pensamentos horríveis, maléficos, né? Demoníacos. Tira isso como? Com uma solução que eu vou te dar, claro, né? E não é bem assim. Né? A pessoa que, como a gente falou, a pessoa que tem essa tendência, ela tem uma inteligência extrema, ela não é uma pessoa que não entende, que ela não percebe Até porque as ela coisas. já racionalizou todas as opções. Não adianta você vir falar. E aí você vai falar, a única coisa que, quando você der a solução, a única coisa que ela vai pensar assim, será que eu sou ignorante a esse ponto? De não entender isso? Você está me tratando como uma criança, isso? Você está me ridicularizando? Aí é que vai piorar a situação. Então como é que a gente faz, Pedro? Né? E aí o Caio, a gente estava até falando antes do negócio que a escuta ela não é uma coisa onde eu tenha que dar soluções. A escuta ela é mais maiêutica, né? Como Sócrates coloca, ela é uma escuta que vai me fazer questionar a minha posição, né? O meu argumento. Então é uma escuta profunda, ela não pode ser uma escuta qualquer. Sim. Né? Por isso o processo terapêutico, porque o processo terapêutico ele é um processo de escuta profunda, ele não é um processo que você vai lá e vai receber todos os conselhos do psicólogo, né? E as soluções que parecem pílulas de remédio que vão ser dadas a você e você vai sair de lá sabendo todas as coisas. Tem todo um processo. Então você não vai... a escuta ela tem a coisa do acolher aquele pensamento, do entender o porquê que a pessoa está pensando daquela forma. Né? Então, quando você escuta a fala do outro, também ajuda o outro a estruturar aquela ideia que então está confusa para ele. Quando eu coloco para fora, vocês podem até experimentar isso em casa. Às vezes está muito confuso, escreve o que está vindo na sua cabeça. Concretiza isso. Porque quando você faz isso, você estrutura o pensamento. Você começa a entender que tem começo, meio e fim, que tem um fio,
que norteia esse pensamento. E aí você começa a desenhar a solução para aquele problema ou para aquela necessidade. Aprimore.